Programa Torre Forte, da Igreja Batista Filadélfia, de Monte Belo, Minas Gerais, com a pastora Fernanda Marques, de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 19h30. Aleluia, glória a Deus. Louvado, bendito seja o nome. A paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos, uma boa noite a todos. Fiquem conosco aí até o final, pois grandes coisas fará o Senhor no nosso meio nesta noite. Alegra o seu coração. Ainda que a figueira não floresça, todavia nos alegraremos no Deus da nossa salvação. Oh, meu Deus, por que eu devo me alegrar? Porque esse é o dia que o Senhor fez. Por isso me alegrarei, né? Porque esse dia o Senhor preparou. Este momento, esta hora, o Senhor já preparou, já está ligado lá no céu. A palavra de Deus fala que tudo que está ligado no céu, tudo que nós ligamos na terra está ligado no céu, né? Então aqui o Torre Forte já está ligadinho com Deus, está ligado lá no céu, para que a palavra do Senhor, para que a mensagem de Deus, ela desça do céu, ela venha, desça para o coração do pregador e vá direto ao seu coraçãozinho aí na sua casa. O programa Torre Forte, ele vai ao ar de segunda a sexta-feira a partir das 18h30. Aí aos sábados nós temos a partir das 18h e aos domingos nós temos também a partir das 9 horas da manhã, Torre Forte, levando aí a palavra de Deus dentro da sua casa. Olha que bênção! Todos os dias, né? 7 dias na semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano, o Torre Forte levando o maná diário para dentro da sua casa. O que é o maná diário, pastora? É o pão que desce do céu, é a palavra de Deus que está entrando dentro do seu lar. E a palavra de Deus, ela tem o poder de libertar, de curar, de salvar, de transformar. A palavra de Deus, ela move, ela mexe as estruturas, ela muda, ela consegue, ela tem o poder de transformar o ambiente, de transformar vidas. É tremendo o que a palavra de Deus faz. Quando eu digo palavra, eu digo que a presença de Deus, porque Deus, ele é a palavra, né? A palavra de Deus entrando, o próprio Deus está dentro da sua casa. Em nome de Jesus, pela pessoa do Espírito Santo que habita em mim e habita em você. É a glória de Deus manifestada nessa terra, através da presença do Espírito Santo de Deus. Que coisa tremenda, queridos. Falando nisso, no domingo eu estive ministrando ali na igreja e eu falei justamente sobre isso, sobre a glória que transforma, né? A glória que traz mudança. Quando eu digo glória, entenda que glória significa presença, né? Então, quando eu digo a palavra glória, você entenda como presença. Ah, a pastora está falando glória. Que glória é essa? É a presença, porque glória significa presença, em nome de Jesus. Queridos, deixa eu te falar algo. O programa Torre Forte, ele é um programa da Igreja Batista Filadélfia, aqui de Monte Belo. Pastor, onde é que fica Monte Belo? Para quem está nos assistindo aí de outros estados, outros países que não sabe, Monte Belo fica no sul de Minas, né? É Minas Gerais, bem no sul, bem aqui na pontinha aqui, quase que divisa ali de São Paulo, tá bem pertinho. Então, nós estamos aqui em Minas Gerais, na Igreja Batista Filadélfia. Pastor Mauro é o nosso pastor presidente desta gloriosa obra, que com tanto cuidado, com tanto amor, tem cuidado do rebanho, tem cuidado ali, intercedendo pelo Torre Forte, né? E eu tenho a certeza que, graças às orações, graças ao Senhor, a bondade de Deus, a misericórdia do Senhor, estamos aqui todos os dias, queridos, para a glória do Senhor Jesus, enviando para você a palavra de Deus. Falando em palavra, eu já tô com a pregadora aqui, ó. Essa aqui tá me devendo pregação, ó. Faz é tempo, né, irmã Sandra? Tá aqui junto comigo hoje a irmã Sandra e ela vai trazer uma palavra que vem do coração de Deus ao nosso coração. Antes ainda eu quero fazer essa abertura e eu vou fazer um breve resumo do que aconteceu domingo na igreja. Domingo, quando eu ministrava sobre a glória, sobre a presença de Deus em Sião, o texto está lá em Isaías 60, que diz assim: assim diz o Senhor, levanta-te e resplandece. Oh, meu Deus! Porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Olha que texto tremendo. E ali depois você medita em Isaías 60,
né? Vai meditando, pelo menos de Isaías 60, do versículo 1 até o 7, que foi onde eu ministrei. Mas o tempo é curto e eu preciso dar uma resumida aqui nessa palavra. Aqui esse texto, querido, descreve a Jerusalém, né? Descreve uma Jerusalém, uma cidade restaurada, uma cidade iluminada. Olha que tremendo. E essa visão profética aponta também para nós. Essa visão aconteceu, né? Esse texto, essa palavra aconteceu lá no capítulo 60 de Isaías, mas essa visão profética, ela alcança a minha vida, alcança a sua vida, né? Pela presença de Deus, essa presença atrai as nações. Essa visão, ela aponta para mim e ela aponta para você. Uma visão de restauração, uma visão onde o Senhor nos dá uma palavra de força. Levanta e resplandeça, porque a glória do Senhor, a luz do Senhor vai nascendo sobre ti. Meu Deus, que coisa tremenda. Então essa visão, ela aponta para nós também, aponta para a igreja de Cristo nos dias de hoje, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13 diz isso, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então essa visão aponta para a igreja de Cristo, para o povo que vive a luz, vive na luz em meio às trevas. Né? Vive na luz, vive a glória. E essa glória tem o poder de transformar, essa presença, ela tem o poder de transformar, de nos transformar. Porque uma vez que nós somos visitados pela presença, pela glória de Deus, queridos, não tem para ninguém. Se você receber a glória de Deus, a presença de Deus sobre sua vida, sobre sua casa, pode ter a certeza que mudanças vão ocorrer. Deus, ele entra para transformação, né? Deus, ele restaura, ele vem para restaurar, ele vem para transformar. E aqui essa palavra, o Senhor, ele vem nos trazendo uma palavra de ânimo, né? Ele vem trazendo essa palavra de ânimo, quando o Senhor diz, olha a ordem do dia, levanta-te. Então o Senhor, ele vem e ele dá essa ordem para mim e para você. Levanta-te, né? Porque eu sou o Senhor, eu estou contigo, eu estarei com você em todo o tempo. Então essa ordem de levanta-te, o Senhor, ele vem, ele fala comigo e fala assim com você, levanta-te. E de repente alguém pode dizer assim, como que eu posso me levantar? Se eu nem forças tenho. Como que eu posso me levantar? Se eu nem conseguir orar, eu estou conseguindo. Como que eu posso me levantar? Olha a minha vida como é que está. Olha como eu estou caminhando. Olha como eu estou andando. Como que eu posso me levantar, sendo que eu estou tão desanimado? Sendo que eu estou tão abatido? Sendo que a minha fé está tão abalada, como eu posso me levantar? Mas toda vez que o Senhor dá uma ordem, levanta-te, Ele não está dizendo para você na pessoa, direto, para você se levantar. Deus está dizendo, não é você que vai se levantar, sou eu, teu Deus, que vou te levantar. Então toda vez que o Senhor, na palavra dele, ele manda alguém se levantar, quando Deus falou para Josué, levanta-te e tem de bom ânimo, é como se Deus, essa palavra traduzindo quer dizer, eu estou te dando a força necessária para que você se levante. Então nós vamos nos levantar, você vai se levantar, não sei aonde que você está. Eu não sei se você está deprimido, se você está caído, se você está numa tempestade, se você está num deserto, se você está isolado. Eu não sei qual é a situação que você está. Mas a ordem da noite é levanta-te. É o Senhor querendo te dizer. É para você se levantar, mas não com a sua força. Mas você vai se levantar com a minha força. Olha o que Deus diz. Né? Não é com a sua força, mas com a força de Deus, porque a sua luz já veio sobre nós. Nós não dependemos da nossa capacidade humana, mas nós dependemos da glória, nós dependemos da presença dele em nossas vidas.
Aí eu ainda fiz uma colocação que isso daí mexeu comigo. Depois eu meditando ainda naquilo que eu mesmo escrevi aqui, que eu citei, eu fiquei pensando depois naquilo que eu falei ali em cima do altar. Eu disse assim, o sol, né, assim como o sol ele nasce sem esforço algum. Simplesmente ele está lá no Japão, ele nasce pro nosso lado aqui, né? Ele simplesmente sai de um lado e vai pro outro, ele se põe de um lado e nasce do outro, e assim é o trabalho do sol. Mas o sol não faz esforço nenhum para nascer, né? O sol não faz esforço nenhum para nascer, queridos. E ele vem e ele ilumina. O sol ele nasce sem esforço, né? Sabe por quê? Porque é a glória do Senhor que está iluminando, né? Assim é o Senhor, Ele nos põe de pé todos os dias e Ele nos fortalece todos os dias. Assim como o sol nasce todos os dias sem fazer esforço, nós também não vamos precisar fazer esforço para nos levantar. Quem nos levanta é o Senhor. Quem faz o sol vir e voltar é o Senhor. Sabe por que o sol nasce sem esforço? Ele não precisa fazer esforço, né? O sol não precisa fazer esforço nenhum para nascer nem para se pôr. Ele simplesmente fica parado. Olha que lindo, Sandra. O sol ele fica parado. Eu tô aqui parado, ó, o sol tá aqui parado, né? Então ele vai nascer de um lado, vai nascer do outro. Por quê? Porque a própria terra, ela vai girando e o sol parado aqui, ó, só nascendo e se pondo. Nasce e se põe, nasce e se põe. Quem faz todo o esforço? A terra. O sol não faz esforço nenhum, não é assim? E é assim conosco. Nós não vamos fazer esforço nenhum, porque nós temos um Deus que está no centro, que está no controle de todas as coisas. É Ele quem move todas as coisas, é Ele quem faz todo o esforço, é Ele quem compra todas as brigas, é Ele quem nos levanta, é Ele quem põe a gente de pé, e é nessa força dele que nós vamos nos levantar. Então é isso que nós precisamos entender. Eu só dependo de Deus para levantar todos os dias de manhã, né? Eu não preciso nem fazer esforço. Eu simplesmente levanto, simplesmente abro o olho. Presta atenção, você faz algum esforço para abrir o olho? Não. Deu hora de acordar, pá, abrir o olho, acabou, né? Tô acordado. Simplesmente, simples assim. Eu simplesmente abro os olhos. Eu acordo todos os dias sem fazer esforço nenhum, não é? Para levantar da cama ainda faço um esforcinho, mas com o fôlego de vida para abrir os olhos, para levantar todos os dias, para acordar, eu não tenho que fazer esforço nenhum. É o próprio fôlego de vida de Deus que entra em mim todos os dias, está comigo todos os dias, e eu simplesmente desperto. Então, queridos, nós temos que confiar, né, nesse cuidado de Deus, vamos dizer assim. É o próprio Deus falando conosco, levanta, mas não com a sua força. Eu vou te ajudar. Essa é uma mensagem de esperança ao meu e ao seu coração. Lógico que a mensagem aqui foi muito mais longa na igreja, né? Foi uma mensagem de ânimo, uma mensagem de força para a igreja. Foi muito forte, eu creio que edificou bastante a igreja. Pode ser que amanhã ainda continue aqui com vocês, falando do mesmo tema, para que possa abrir um pouquinho mais, explanar um pouquinho mais essa mensagem, que foi muito bonita. E eu quero agora adorar esse Deus que cuida de nós, né? Que tem cuidado de nós, que tem nos feito descansar todos os dias, porque o meu trabalho e o teu é descansar no Senhor. É descansar. Descansa, santo, teu coração, né? É descansar no Senhor. O meu trabalho é descansar em Deus e confiar, mesmo sem entender. Essa semana eu fiz uma oração para o Senhor, foi quando? Segunda-feira. Segunda-feira eu fiz um período de oração e ali eu me prostrava diante do Senhor e eu dizia assim para Deus: Senhor, muita coisa eu não estou entendendo. Mas eu nem preciso entender, eu só preciso confiar. Então, Senhor, toma conta, né? Deus vai tomar conta de tudo para você. Só descansa em Deus. Amém? Vamos adorar a Deus através dos louvores. Oh Deus, esse Deus grandioso, nós vamos louvar e adorar agora. Daqui a pouquinho, a pregadora já volta aqui com vocês em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Será que já saiu? Deixa eu ver aqui. Ensina-me a sentir teu coração,
Jesus, quero ouvir teu respirar. Tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me. Unge-me, toca-me, toca-me, abraça-me, abraça-me, Senhor, cura-me, cura-me, unge-me, Senhor, toca-me, toca, e vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia, vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me.
escutas quando eu clamo. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora para a mensagem central. Portanto, abra o seu coração, abra sua mente, abra os seus ouvidos nessa hora para ouvir o que Deus tem para falar. Fala a Deus, vamos dizer assim. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, nós oramos, Senhor, pois chegou o momento da Tua palavra, Senhor. Oh, meu Deus, usa a vida da irmã Sandra com fogo, glória, poder, unção, autoridade, sabedoria, meu Deus, que vem do alto. Meu Deus, que a Tua palavra, ela encontre, meu Deus, os corações
preparados, ó Deus, para receber a sua palavra. Meu Deus, e que a tua palavra ao entrar no coração, que haja transformação, que ela frutifique, que ela dê frutos, ó Deus, que remetam para a eternidade. Que haja cura, que haja libertação, que haja salvação em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, abençoe a Sandra, toda a família dela e toda a parentela, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu agradeço por essa oportunidade, né, de estar aqui para trazer a mensagem. Agradeço pelo Fernando pelo convite, a todos vocês que estão aí assistindo. Eu separei uma palavra que está lá em Atos, capítulo 2, se você ficar aí quiser acompanhar. Atos, capítulo 2, versos 37. Vai dizer sobre as primeiras conversões. E diz assim a palavra do Senhor. Ouvindo eles isto, fugiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus, para perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam-se na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Aleluia. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus, que o Espírito Santo venha revelar essa palavra aos nossos corações. Eu meditei nela, ela falou muito ao meu coração. Não? Vamos aguardar só um minutinho. Tá ligado? Tá ligado. Só se botar um pouquinho mais pra cima aqui, ó, mais perto aqui. Me escutas quando clamo. Posso pôr pra você? Acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo. Tá acesa a luz. Curando todo. Aí. Pode falar. Então vamos prosseguir aqui, né? Eu separei lá em Atos, capítulo 2, a gente vai meditar nessa palavra que vem nos contar a história quando teve as primeiras conversões ali com os apóstolos. Eles perguntaram, né? Ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Então, essa palavra hoje ela fala para mim e para você que está acompanhando. O que faremos? O que podemos fazer para estar nessa presença do Senhor, na glória do Senhor, né? Sentindo a presença dele todos os dias na nossa vida. O que a gente pode fazer para que a gente possa sentir? Né? Assim como o apóstolo Pedro ele disse para aquele povo: arrependei-vos. O Senhor fala ao meu coração e ao coração de vocês que estão acompanhando que nós devemos nos arrepender, né? Refletir a nossa vida, como ela está,
em nos arrepender e reconhecer que Jesus é quem pagou o preço pelos nossos pecados e através dele nós temos o perdão dos nossos pecados. Nós temos uma reconciliação com o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Quando nós nos arrependemos, e a gente faz conforme a palavra diz, né, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Aí sim a gente tem uma nova história no Senhor Jesus. A gente começa a viver o sobrenatural em Cristo, entregando a nossa vida, os nossos caminhos a Ele, servindo a Ele com alegria todos os dias. Porque aí esse povo aqui, eles ouviram o apóstolo Pedro, né? E eles se arrependiam dos seus pecados, e eles desciam ao batismo, né? Reconhecendo, né, os seus pecados, reconhecendo que necessitava da graça de Cristo, para que eles pudessem, né, receber o dom do Espírito Santo. Porque aí, através do arrependimento e através do batismo, eles recebiam o dom do Espírito Santo. Eles se tornavam uma nova criatura, eles se tornavam filhos de Deus, filhos amados do Senhor. Porque é o que o Senhor quer para as nossas vidas, né? Que sejamos filhos dele, que vivamos na presença dele, possamos desfrutar dessa presença, desse amor de pai para com os seus filhos. Então o Senhor diz para nós nessa noite, porque a gente se arrependa e venha para a presença dele e reconheça e obedeça a sua palavra, para que a gente possa desfrutar das bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos que estão longe. É tão impactante essa palavra que eu disse sim, quando eu meditava nela. Essa palavra, ela chegou até mim. Aqui quando o apóstolo Pedro disse, né, que a promessa vos respeito a vós, aquele povo, e aos filhos. E ali foi de descendência a descendência, aqueles que estão longe. Quando nós, né, tomamos essa decisão de seguir esse Deus Todo-Poderoso, seguir Jesus como nosso Senhor e Salvador, então essa promessa ela vem sobre nós, sobre os filhos, sobre a descendência, né? Quando a gente não estiver mais aqui, mas a nossa descendência vai estar servindo a esse Deus, vai estar debaixo dessa promessa, vai estar debaixo desse poder. Vamos ser livrados dessa geração perversa, do mundo perverso, das coisas ruins que possam estar ao redor que nós não possamos ver, mas quando nós estamos na presença do Senhor, é Ele quem nos defende, é Ele quem nos guarda. Porque a palavra diz, com muitas outras palavras, isso testificava e o exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então a palavra, ela nos ensina que nós temos que nos salvar dessa geração perversa, do que é mal. Nós temos que dar ouvidos à palavra de Deus e estar atento às coisas do Senhor. Porque a Bíblia nos diz que há essa geração perversa. Ela nos alerta. E ela nos alerta também como a gente faz para que a gente possa se livrar. E como a gente faz para proteger os nossos filhos, a nossa descendência, ensinar a fazer a nossa parte. Quando a gente faz a frente e a gente resolve a caminhar com esse Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, Filho amado, Salvador, e a gente entrega a nossa vida, os nossos caminhos a Ele, amando Ele sobre todas as coisas e reconhecendo o poder que há nesse nome, então a nossa história é outra. A gente pode salvar a nossa vida e a nossa descendência, ensinando, né, os caminhos do Senhor, para que a gente possa ter vida em abundância que Ele nos trouxe. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Aqueles que abrem o coração e recebem a palavra, desfrutam dessas promessas. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Aleluia. No dia dessa palavra, quase 3.000 almas aceitaram Jesus e desejaram se batizar e receber o dom do Espírito Santo. Eu vejo que nessa noite o Senhor está dando oportunidade para muitas almas se render a Ele. O Senhor convida você para vir para a presença dEle, desfrutar da presença dEle.
receber Jesus como Senhor e Salvador e receber o dom do Espírito Santo. Porque a palavra diz que Jesus subiu e que Ele enviou o Consolador para ficar junto conosco até a consumação dos séculos. Enquanto nós tiver vida aqui, o Espírito Santo está conosco, nos conduzindo, nos ajudando, nos fortalecendo, nos ajudando nessa presença de Deus, a viver nessa presença, a caminhar, a honrar esse nome, a exaltar o nome do Deus vivo, a engrandecer Ele, a colocar Ele sobre tudo e todas as coisas. É só reconhecendo, primeiro a gente se arrepende e reconhece o poder de Jesus, que através dele a gente recebe o dom do Espírito Santo. Aleluia. A gente tem que dar valor naquele sacrifício de Jesus naquela cruz. Não foi em vão, foi pelos meus pecados e pelos teus pecados. E através desse sacrifício nós temos a salvação eterna. Aleluia. Temos reconciliação com Jesus Cristo, com Deus. Nós somos filhos de Deus novamente quando a gente se arrepende e a gente reconhece que a gente necessita desse sacrifício para chegar diante de Deus. Tô cortando um pouquinho, troca. Pode deixar ele primeiro. Vamos prosseguir a palavra aqui, trocamos o microfone, mas a presença do Senhor continua conosco aqui e com você que está aí nos acompanhando. E a palavra ela diz que aquele povo, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, né? Eles perseveravam na doutrina da palavra. Verdade. Aquele povo, eles desejavam obedecer a palavra fielmente. E o Senhor nos convida, né? A perseverar na oração, a perseverar nas coisas de Deus, a buscar as coisas de Deus, a ter sede e fome das coisas de Deus e não se apartar das coisas do Senhor. Assim como esse povo perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Imagina, em um dia só 3.000 almas. Foi muita alma que se converteu. E o Senhor, Ele continua o mesmo. Ele convida muitas e muitas almas. Se Ele permite com que você ouça a palavra, é porque Ele está te convidando. Ele está te dando a oportunidade para que você venha para a presença dEle e viva nessa presença. E seja renovado, e seja fortalecido, para a glória do nome dEle. Porque Ele é Pai, Ele cuida de nós todos os dias. Aleluia. E cada alma havia temor. Esse povo temia esse Deus, porque eles sabiam como era maravilhoso viver nessa presença. Eles amavam, eles tinham muito temor. E ali muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Acontecia coisas maravilhosas ali através dos apóstolos, pelo o dom do Espírito Santo, pelo Espírito Santo que Jesus enviou. Então acontecia muitos sinais, muitas curas, muito avivamento, né? Muita fé no coração, que o Senhor hoje nos convida a viver, né? Esses sinais, nos convida a ter esse temor, né? Essa fé no coração, a ver essas maravilhas que é o nosso Deus. De viver na presença de Deus já é uma maravilha, já é um grande sinal, porque o Senhor nos convidou para viver, para estar, né, todos os dias na presença dele, conhecer esse Deus, sabe? Porque a palavra diz que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quando a gente ama esse Deus sobre todas as coisas e a gente anseia e deseja por essa presença do Senhor sobre todas as coisas, a gente vê essas muitas maravilhas e esses sinais, né, que acontecia ali junto com esses apóstolos, aconteceu quando Jesus trouxe e ainda acontece até hoje. Tenha fé, creia de todo o teu coração no poder que há no nome de Jesus e declara a vitória no nome de Jesus, no poder de Jesus. Creia nele, caminha na presença dele. A palavra diz que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Aquele povo, eles eram muito unidos, sabe? Deus
os sustentava de uma maneira, eles se enchiam da presença de Deus e se alegravam e estavam ali um cuidando uns dos outros. O Senhor, Ele nos convida para viver, né, no braseiro e tá ali uns cuidando dos outros, um orando pelos outros, que você possa viver, congregar e servir a esse Deus, exaltar esse Deus e se alegrar em se unir com um povo e engrandecer o nome desse Deus, porque Ele é digno de honra, de glória, de louvor. Ele é maravilhoso. Viver na presença do Senhor, o servindo, é a melhor parte. Pode ter certeza que é a melhor escolha que o ser humano pode fazer, é viver na presença do Senhor Jesus, é obedecer e querer aprender a cada dia mais com Ele, porque o mais Ele acrescenta. O mais Ele nos fortalece, Ele nos dá, Ele nos mantém, Ele vai nos prosperando conforme a nossa necessidade. Mas o que nós devemos desejar em primeiro lugar é estar na presença dEle, é obedecer a Ele, é se arrepender e dizer: Jesus, eu me arrependo e eu necessito do Senhor, eu tenho sede e fome da Tua presença, eu me rendo aos Seus pés e eu preciso do Senhor, do Teu perdão, porque eu desejo a presença do Espírito Santo na minha vida, porque eu quero me apartar das coisas perversas, eu quero ser santo como o Senhor é santo. Me santifica, me transforma, conforme o Teu coração, conforme a Tua vontade, sabe? Abre o seu coração, conversa com o Senhor Jesus e entrega a tua vida, os teus caminhos a Ele. E creia que Ele vai se alegrar com essa atitude sua e você vai ser uma nova pessoa. Você vai se tornar um filho amado de Deus, porque é isso que Ele tem preparado para mim e para você. Que todos nós possamos viver essa presença maravilhosa que é o Senhor. E aquele povo ali, eles acreditavam e eles estavam juntos, né? E eles viviam em comum. Era tão extraordinário a vida desse povo que aqueles que tinham fazendas e propriedades, eles vendiam para cuidar uns dos outros. Hoje o Senhor nos convida para congregar e o servir na casa e estar ali em oração. Ele não vem dizer para mim, para você: venda tudo que você tem e venha viver com esse povo. Ele nos convida para estar na presença dele todos os dias. O amor desse povo aqui, eles foram tão impactados porque eles viam as necessidades de um e dos outros que eles vendiam e eles queriam viver em unidade ali, adorando esse Deus, né, em comunhão, servindo a esse Deus. Era maravilhoso, era lindo o amor desse povo uns para com os outros. Eles repartiam as coisas com todos, segundo cada um tinha necessidade. Ninguém passava necessidade. Assim eu vejo o nosso Deus, o Deus que nós servimos. Ele não deixa nenhum passar necessidade, mas Ele cuida de todos que estão na presença, no aprisco ali. O Senhor Jesus, Ele cuida, Ele supre as necessidades. Ele usa de um irmão para abençoar o outro, para cuidar em oração, ou então em necessidades físicas, né, financeiras. O Senhor vai levantar alguém para ajudar. O que nós temos que fazer é estar na presença dEle. Se a gente pode ajudar, a gente ajuda. Se a gente não está podendo ajudar, alguém vai nos ajudar, porque Deus cuida de nós e Ele usa um e outro para viver nessa comunhão. E o Senhor, Ele é tremendo, as coisas de Deus, sabe? Viver na presença de Deus, reconhecendo Jesus. A gente, a cada dia aprende, a gente vive o sobrenatural nele, sabe? A gente vê muitas maravilhas, como aqui na palavra diz. A gente vê os sinais, a gente sente Ele aquecendo o nosso coração. Que a gente possa voltar ao primeiro amor e a gente possa ter o coração fervendo de amor por Jesus Cristo e viver essas maravilhas. E o nosso amor também ser para com o nosso próximo, assim como esse povo tinha esse amor tão grande para com todos ali, e eles dividiam tudo, e era um amor tão lindo, e ali vinha o Espírito Santo sobre esse povo. Eu fico imaginando como eles estavam ali limpos, eles estavam santificados, eles estavam preparados para a hora que Jesus viesse os pegar, né? E a palavra diz que eles perseveravam unânimes todos os dias no templo, todos os dias ali eles estavam orando e eles partiam o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração.
havia pureza naqueles corações, sabe? Eu vejo que a palavra, ela é viva e poderosa, então o Senhor quer isso para as nossas vidas, que há alegria quando a gente se une para o adorar, que o nosso coração esteja limpo, que ele esteja santificado no sangue de Jesus, que ele esteja preparado para que ali a gente possa partir o pão e a gente possa comer juntos com alegria, com muito prazer na presença do Senhor, sabe? Eu vejo que ali Deus se manifesta a sua presença quando há verdadeira pureza de coração em estar junto uns com os outros, engrandecendo o nome do Senhor. Você que está acompanhando, que você possa sentir essa alegria, que a palavra diz que eles estavam ali juntos e eles tinham alegria e gentileza de coração, sabe? Que você possa sentir essa alegria e sentir esse desejo de viver na presença desse Deus que esse povo aqui pregava. Eles louvavam a Deus, eles exaltavam esse Deus, eles queriam era engrandecer esse Deus, para que a glória do Senhor ficasse no meio deles ali, e eles pudessem viver essa presença, sabe? Eles queriam ser alimentados pela presença do Senhor todos os dias, então eles não mediam esforços, eles queriam servir a esse Deus. Os olhos deles se abriram, as escamas caíram, as algemas se abriram, as muralhas caíram, e eles viram Deus como Ele é, poderoso, único, não há outro. Não Aleluia, meu Deus. Para outro lado, tem que ser na presença e louvando esse Deus. Não tem outra escolha, não tem esse caminho ou aquele. O caminho é Jesus Cristo. Não tem como você escolher outro. Esse povo louvava a Deus e engrandecia a Deus, e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acreditava o Senhor. E todos os dias acrescentava o Senhor. Esse povo, conforme eles iam louvando, eles iam engrandecendo a Deus, Deus vinha trazendo mais almas e vinham acrescentando mais no coraçãozinho deles. Verdade, e a fé Deus. deles ia aumentando. E o Senhor te convida para que você também venha viver nessa presença, venha ser acrescentado, que o Senhor venha nesta noite acrescentar na sua vida, para que você possa sentir o favor, a graça do Senhor Jesus sobre a tua vida, sobre a tua casa, que você possa se render a esse maravilhoso Deus, no nome de Jesus, e buscar a Ele pela tua família, pelos teus filhos, pela tua descendência, crendo no poder único dele, no poder de Jesus Cristo, que transforma vidas, que salva, que cura, que liberta, que nos dá visão, sabedoria e entendimento para que a gente possa obedecer Ele e engrandecer Ele todos os dias, que você não se aparte da palavra de Deus. Porque a Bíblia é que vem nos abrir o entendimento, nos dá a sabedoria para louvar esse Deus e engrandecer. E aí a partir disso o Senhor vai acrescentando a cada dia nas nossas vidas, vai trazendo mais e mais para a sua presença, porque o que o Senhor quer é que nenhuma alma se perca, mas que todos se salvem. O Senhor convida, Ele está chamando, Ele te convida para viver na presença dEle, o buscar e se interessar na sua palavra e meditar na palavra, viver essas promessas, sabe, as promessas de Deus sobre a tua vida, receber o Espírito Santo sobre a tua vida, viver as maravilhas do Senhor. O Senhor deseja isso para as nossas vidas. Ele nos convida para viver nessa vida. É o que o Senhor chama nós para viver, sabe? Estar apoiados nele, estar confiantes nele, que Ele está cuidando de nós em tudo, independente como está a nossa situação. Esse povo, eles vendiam as propriedades deles e repartiam com os mais necessitados. Como esse povo estava liberto, esse povo estava amando a Deus sobre todas as coisas. Era um amor tão grande que aqueles que estavam bem queriam ajudar os outros. E eu vejo que muitas das vezes a pior pobreza de uma pessoa é quando ela não se rende ao Senhor. É quando ela vive perdida no mundo. Isso que é uma pobreza. Pobreza financeira dá jeito, mas quando a pessoa rejeita o Senhor Jesus, aí é só o Senhor Jesus, porque é complicado. O Senhor Jesus te convida e chama você para viver na presença dele. Você não pode dar as costas, porque é a partir daí que o Senhor Jesus muda a tua história e renova as tuas forças e te salva.
É você reconhecendo o poder que há no nome de Jesus. É se rendendo a Ele e reconhecendo o poder que há no Senhor Jesus, para que a tua história possa ser diferente. É no nome de Jesus, é na autoridade de Jesus, é nesse amor de viver e adorar em comunhão, que a alegria do Senhor venha no coração e encha de paz, que o Senhor venha nessa noite, te dê saúde, te dê a alegria que vem dEle, te dê a paz que vem dEle, te dê o entendimento que vem dEle, que quando Jesus toca na nossa vida, jamais vamos ser os mesmos, porque Ele é o poder, Ele é a salvação, Ele é a vida eterna, né? O caminho, a verdade e a vida. Sem Ele nós não veremos a Deus. Então nós temos que clamar a presença do Senhor Jesus sobre as nossas vidas, nos render a Ele, reconhecer Ele, e a nossa vida é transformada no poder dEle. Amém? Amém. Deus. Aleluia, glória a Deus. Guarda aí essa palavra no coração, queridos. Meu Deus, eu amo ver a irmã Sandra pregar. Não é porque ela está aqui não, eu falo nas costas dela também. Eu amo ver ela pregar, porque ela traz a palavra de uma forma tão linda, uma palavra que vem de fácil entendimento, uma linguagem muito boa para a gente entender. E o Senhor nos chama a ficarmos atentos, né? E a valorizarmos a palavra dele, valorizarmos a presença dele. Esse texto me chama bastante atenção aqui nesse pedaço, que diz que em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Por quê? Porque eles recebiam de bom grado a palavra do Senhor. Meu Deus, olha que tremendo. Eles recebiam de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, né? Vieram para a congregação, para a igreja, 3.000 almas, quase 3.000 almas. Por que que isso acontece? Porque eles receberam de bom grado. Aí, Sandra, eu me lembrei lá de Atos 17, né, que Paulo vinha passando por Filipos, foi por Tessalônica e de repente ele cai em Bereia. E os bereanos, o texto vai dizer que os bereanos receberam de sorte que eles creram e eles receberam a palavra de bom grado. Olha isso, olha, esses foram mais nobres dos que aqueles que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se estas coisas eram assim. Aí eu tava aqui pensando, nossa, irmã Sandra, eu fiquei viajando aqui, né? Tá que nem Paulo, viajando aqui. Eu fiquei pensando assim, irmã Sandra, infelizmente hoje nós não vemos esse bom grado. Infelizmente hoje, nos dias de hoje, né? Não muda, muita gente rejeitou lá no passado e continua rejeitando a palavra hoje aqui no futuro e vai continuar também para que a escritura se cumpra. Mas, queridos, dói no meu coração ver que muitas pessoas não valorizam a palavra do Senhor. Desonram essa palavra. Muitas pessoas não recebem de bom grado a palavra do Senhor. Aí não tem como Deus operar. Por que que muitos aqui foram batizados? Porque receberam de bom grado. Porque que tinha muito temor, né? Havia um temor e muitas maravilhas aconteciam naquele lugar. Por quê? Porque em primeiro lugar receberam a palavra de bom grado. Em seguida, aquela palavra que entrou trouxe um temor na vida deles. Hoje em dia, infelizmente, queridos, infelizmente, muitas pessoas não recebem de bom grado, né? Aí eu fico pensando, o que será da próxima geração? Não é? Essa é uma preocupação que eu tenho. E a palavra, a pastora ainda fala, né, que a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos e a todos que estão longe. O que será da próxima geração, queridos? Para pensar.
né? Aonde estão aqueles que dobram os seus joelhos? Aonde estão aqueles que se interessam pela presença do Senhor, pela glória de Deus? Aonde estão aqueles que... eu escutei uma ministração que fala sobre lágrimas pela glória de Deus. Quando foi a última vez que você derramou lágrimas, clamando pela glória, pela presença de Deus? Quando foi a última vez que um louvor tocou tanto no seu coração que você caiu em lágrimas porque sentiu a presença de Deus sobre sua vida? Quando foi a última vez que você se dobrou em oração e você rasgou o seu coração, sabe, ao ponto de perder as forças ali na presença, porque a glória de Deus se manifestou na sua vida no momento da sua oração? Quando foi a última vez? Hoje, se nós pegarmos essa geração e falar para a geração, dobra o seu joelho aí, vamos clamar pela glória de Deus. Essa geração não sabe nem como começar a oração. Não sabe nem quais são os tipos de oração. Não sabe nem como é que agrada o coração do Pai. Não sabe nem como é que atrai a presença do Senhor. Quais são os requisitos para atrair a presença do Senhor? Não sabe. A geração está crescendo sem vontade de orar, sem vontade de ler a palavra. E quando ainda recebe a palavra, não recebe de bom grado. Essa tem sido uma preocupação minha. Tem sido uma das minhas preocupações. E eu falo, Senhor, tem misericórdia, meu Deus. É clamar misericórdia, 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 meu Deus. Ontem, a oração da manhã, eu clamei tanto por misericórdia de Deus. Senhor, tem misericórdia de nós, meu Deus. Tem misericórdia, Deus, por pensar que a sua presença é algo comum, por sermos indiferentes pela tua presença, na tua presença, sermos indiferentes à tua palavra. Essa foi a minha oração ontem. Perdoa-nos, Senhor, perdoa esta nação, perdoa esta cidade, meu Deus. Eu clamei, queridos, na presença do Senhor, pedindo perdão pela minha vida, a começar em mim, né? Porque tudo tem que vir para cá, a começar em nós, porque se não começar aqui, nada vai acontecer lá. A começar em nós. Aviva-nos, Senhor, aviva-nos. Coloca sede pela tua palavra, coloca fome, assim como a corça anseia por água, assim a minha alma anseia pelo Deus vivo. Meu Deus, acrescenta em nós, Senhor. Oh, Jesus, tem misericórdia, essa é a minha oração, misericórdia, Deus, misericórdia. Amém, queridos? Guarde essa mensagem no seu coração. Guarde essas palavras que a irmã Sandra trouxe aí ao seu coração. Que essa comunhão, ela alcance a sua casa. Que essa comunhão, ela alcance a sua família. Em nome do Senhor Jesus. Amém, meus amados? Vamos agradecer a Deus, em nome de Jesus. Eu quero me despedir de vocês, desejando a todos uma excelente noite. Fiquem bem, durmam com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Aleluia.